me chamavam, me convidavam e eu não queria ir para a igreja, eu não queria mais ter nada com Deus. E outra coisa, eu nasci no berço evangélico. Então, até então, eu fiquei 10 anos em Francisco Morato, e dentre esses 10 anos, eu sofri um acidente de uma magnitude tão grande, enorme, nossa, tanto que eu perdi a perna esquerda, e eu perdi 4 dedos da mão esquerda num acidente. Na hora, quando aconteceu esse acidente, infelizmente eu estava vivendo de maneira irresponsável como o filho pródigo. Eu estava vivendo de maneira, entre aspas, normal. Só que não era o que Deus queria para a minha vida. O que Deus queria para a minha vida era totalmente o oposto do que eu estava vivendo naquela época. Então, o que aconteceu? Eu sofri um acidente. Na época cheguei a entrar em depressão 7 dias. Irmão, sabe o que é você ficar 7 dias e 7 noites sem dormir? Eu parecia um zumbi. Eu não dormia. E por mais que seja engraçado, na época, quando eu voltei para casa, era meados de janeiro, tinha aquela Copa de São Paulo de futebol júnior. Eu queria muito na época, muito jogar. Tá aí meu primo que ele também queria muito jogar. E assim, eu ficava assistindo os jogos e eu não prestava atenção em mais nada. Eu só prestava atenção nas pernas dos jogadores. E eu olhava e por que não foi ele que perdeu a perna? Por que não foi aquele cara que assaltava, que fazia tudo de errado? Por que não foi essa pessoa que mata, que rouba, que... Eu fiquei indignado com Deus. Olha só, eu sobrevivi a uma coisa magnífica, um acidente que era para a morte. Eu sobrevivi, graças a Deus, e mesmo assim eu não dei graça a Deus. Eu fazia o quê? Eu reclamava com Deus, eu colocava muitas coisas diante de Deus e falava: por que, Senhor? Por que o Senhor não me levou? Para que eu vou ficar aqui nessa terra com uma perna só? Eu não sou um saci. Para que eu vou ficar? E eu ficava perguntando, irmão. Eu ficava revoltado com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Perdão. E eu ficava muito revoltado. Né? E o que aconteceu? Depois eu me recuperei. Eu comecei a andar de muleta. Na primeira vez que eu fui andar de muletas, irmãos, eu caí dentro da minha ex-casa. Eu caí e comecei a chorar. Falei: eu não quero mais viver, eu quero morrer, eu não quero mais isso para mim, eu quero me matar, me suicidar. Só que aí foi algo tão maravilhoso que aconteceu na minha vida que quando eu olho, quando eu lembro, falo assim: Fernando, como você era idiota, como você era bobo. Você tem uma vida pela frente, você vai poder ver o seu filho crescer, vai poder ver ele casar, ele ter filhos, sabe?
E você está bravo, revoltado com Deus porque você perdeu uma perna. E irmãos, eu perdi a perna, não foi por culpa de Deus, tá? Deixar bem claro, foi por minha culpa. Livre arbítrio. Ninguém chegou na minha cabeça com a arma e falou assim, ó, agora você vai beber. Porque no dia do acidente eu estava bebendo. Eu estava no bar. E aconteceu um acidente de trem. Meu, foi incrível. E assim, eu fico muito feliz por reencontrar minha família, por reencontrar meus amigos, tá? Porque quando eu saí de casa, eu virei as costas para Deus, para a igreja, para a minha fé, para os meus amigos, para a minha família, para os meus pais. Eu virei as costas para tudo. E por incrível que pareça, quando eu voltei, estavam todos com saudade de mim. E eu achava o que, irmãos? Que eu não prestava, que quando eu chegasse ninguém ia falar comigo, todo mundo ia me maltratar, todo mundo ia falar, eu avisei que não ia dar certo. Agora você volta para cá com o rabinho entre as patas, como diz no Chapolin. Desculpa a referência, mas é a que eu lembrei agora. Então, eu pensava isso. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quem saiu, seja sincero, quem saiu de casa com 18 anos ou menos? Uau! Só 2 pessoas? Os irmãos estão bem, então, hein? Nossa, fico muito feliz. Eu sei que é bem complicado, porque eu passei momentos quando eu saí de casa que eu queria voltar. Só que o meu orgulho me atrapalhou. Meu ego me atrapalhou. O que será que os meus pais vão pensar? O que será que fulano vai pensar quando eu voltar? O que será que Beltrano vai pensar quando eu voltar? Eu pensava nisso. Daí o tempo foi passando. Foi 2, 3, 4, 5, 6. Aí veio o acidente. Aí foram mais 5 anos. Mais 5 anos. Metade de mim queria voltar para minha casa, para a casa dos meus pais. Metade de mim queria a vida que eu tinha antes. Não a vida que eu tinha antes quando eu fui para Francisco morar. A vida que eu tinha antes. Eu ia para a igreja, eu era feliz, eu tinha amigos, eu tinha Deus comigo. Maravilhoso ter Deus conosco. Não tem outra coisa melhor. Seus amigos podem se afastar, seu pai, sua mãe também, mas ele não vai se afastar de você. O Senhor é maravilhoso. Irmãos, esse meio tempo que eu fiquei lá, foi incrível. Por quê? Só deixar bem claro que sobre a minha experiência, tá? Eu não quero atacar ninguém, eu não quero falar da vida de ninguém, porque eu não sei. Mas meu pai e minha mãe, eles vão me bater quando chegar em casa, eu sei.
Mas eles não sabem o que eu vou falar agora para vocês. Eles não sabem. Só quem sabe, como está escrito na minha camiseta, é Deus. E assim, se preparem, cara. Eu queria me aproximar de um grupo de pessoas onde eu morava. Só que era um grupo de pessoas que faziam coisas erradas. Eu cheguei a experimentar algumas drogas. Para quê? Para entrar nesse meio. Graças a Deus que esse meio me expulsou. Falou assim, não, não tinha muito certinho para entrar. Vai apanhar com a perna só. Então assim, irmãos, eu cheguei a experimentar maconha, eu cheguei a experimentar cocaína. Eu já cheguei a roubar. Irmãos, eu sou filho de pastor. Eu sou filho de uma diaconisa que intercede, que ora, que daqui a pouco está chegando nas irmãs do coque. É brincadeira, mãe. Então, assim. Então, assim, irmãos, eu fiz muita coisa errada. E esses dias eu vi uma mensagem, até comentei isso há algum tempo atrás com a pastora Rosa. Existem pessoas que precisam sofrer, entenda? Existem pessoas que precisam sofrer para saber que não precisava sofrer. E eu fui uma delas. Eu precisei passar por tudo isso. Passar por tudo isso para ver, para perceber que Deus está comigo. Para perceber que Deus tem um projeto na minha vida. Que Ele não me deixou morrer porque Ele quer que eu propague o Evangelho. Que Ele quer que eu fale as boas novas. Que Ele quer que eu fale o meu testemunho para muitas pessoas. Então, irmãos, eu cheguei até a voltar para ir para a igreja. Eu falei assim no começo do meu acidente: Senhor, olha só, Jesus, se o Senhor me tirar dessa, eu volto para a sua igreja, eu volto para a casa do Pai. Irmãos, eu falei isso. Não interessa se eu falei de boca para fora, mas eu sei que Ele ouviu. Ele ouviu. E eu fiquei assim: Senhor, eu quero voltar para a tua casa, mas está complicado, está difícil. E eu não tinha forças. Sabe o que é, irmão? É assim, você quer alguma coisa, mas você não tem forças para alcançar. Era isso que aconteceu comigo. Eu queria Deus, eu ia para a casa de Deus, só que eu não tinha força para permanecer na casa de Deus. Eu fui em várias, inúmeras igrejas onde eu morava, e nada. Eu não sentia o Espírito Santo, eu não sentia que era para mim a palavra, até que um dia, numa igreja, uma Assembleia de Deus, Ministério de Perus, que eu ia lá onde eu morava, o pastor chegou em mim e falou assim: irmão, aí nessa hora eu falei amém, né? Porque eu já não vou bater boca com o pastor, né? Não vou falar pro pastor, eu não sou seu irmão. Nessa hora eu já estava mais mansinho. Aí eu falei: pode falar, pastor. Aí ele veio: Deus manda te dizer assim. Aí eu falei assim, aí eu pensei comigo: já vem puxão de orelha, já vem coisa
né? Uau, já vem bronca. E ele falou assim pra mim, ó, irmão, o seu acidente não foi pra morte, sabe por quê? Aí eu, porque Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. E até então, naquela época, eu não entendia. Eu falava assim, sei, tá bom? Falava assim. Meio que debochado. Coisa que eu me arrependo muito. Isso foi mais ou menos há uns 5 anos atrás, quando ele falou isso para mim. E ele falou mais, ele falou assim, irmão, através do seu testemunho, muitas pessoas vão se reconciliar com Deus, muitas pessoas vão aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. E você não vai ficar num lugar só. Você vai propagar o Evangelho, você vai sair para os 4 cantos da terra. Na hora que ele falou isso, irmãos, eu quase falei assim, tá bom, pastor, chega de revelação. Olha só. Quase que eu falei isso, pastor. Quase que eu... Mas eu fiquei quietinho, esperando. Aí ele falou, amém? Eu falei, amém. Aquele amém meio xoxo. Amém. Aí depois eu fui para casa e falei assim para mim, tá. Que através do meu testemunho, pessoas vão se reconciliar, vão aceitar Jesus. Tá bom. Vamos dizer que sim, vamos, né? Isso foi há 5 anos atrás. E hoje eu estou aqui, passando o meu testemunho para os irmãos. Não importa o tempo da promessa de Deus na sua vida, não importa, porque ela vai chegar.